Oba, bom dia. Queria reiterar todos os agradecimentos, em especial assim, a cada uma das três aqui, por motivos muito diferentes, né? E a Claudinha, por um motivo mais especial ainda, que é ter tornado isso tudo aqui possível, a gente poder conversar. Eu queria partir de duas citações curtinhas, de dois textos que eu acho assim, que são bastante importantes e que estão um pouco por trás da formulação das principais questões em torno das quais eu acho que a proposta do seminário circula, né? O primeiro texto é um texto do Foucault, é um trechinho da primeira conferência que depois foi publicada sob o título de A Verdade e as Formas Jurídicas, daquela série de conferências que ele deu na PUC na década de 70, bem quando ele estava elaborando toda essa teoria sobre a sociedade disciplinar. Bom, ele diz assim, depois de apresentar todo o método que está por trás dessa pesquisa, ele diz assim: teria sido possível, talvez mais honesto, citar apenas um nome, o de Nietzsche, pois o que digo aqui só tem sentido se relacionado à obra de Nietzsche, que me parece ser, entre os modelos de que dispomos para lançar mão das pesquisas que proponho, o mais eficaz. Em Nietzsche encontramos efetivamente um tipo de discurso em que se faz a análise histórica da própria formação do sujeito, a análise histórica do nascimento de um tipo de saber sem nunca admitir a preexistência de um sujeito de conhecimento. O segundo texto eu tirei de uma entrevistinha do Deleuze que foi publicada naquele texto, naquele livro Conversações. Essa entrevista é da mesma época em que ele escreveu aquele texto que é super importante para essa temática, para esse debate, está um pouco por trás assim também das propostas, que é o pós-scriptum sobre a sociedade de controle. Ele diz assim: cada vez mais sensível há uma distinção possível entre o devir e a história. Nietzsche dizia que nada de importante se faz sem uma densa nuvem não histórica. A história não é experimentação. Ela é apenas o conjunto de condições quase negativas que possibilitam a experimentação de algo que escapa à história. Bom, gostaria então de partir dessa referência comum aos dois textos para retornar à obra de Nietzsche, tentando dela extrair possíveis contribuições para se explorar alguma das questões que presidem a proposta do seminário, seja pelo que ela traz de propriamente histórico, seja pelo que ela traz de intempestivo e pelo que ela pode gerar de intempestivo ao nos incitar à criação de outras possibilidades de vida. Eu hesitei um pouquinho antes de optar por esse caminho, né, quando o Paulo me convidou, e aí houve uma troca de e-mails assim, entre a gente, eu escrevi para ela, rascunhei algumas coisas assim, da minha proposta, e ela me respondeu dizendo o seguinte, citação de e-mail, né? Tem tudo a ver com o que ela acabou de dizer. Ela me disse assim: o fato de que Nietzsche tenha pensado tudo isso ainda na segunda metade do século XIX é significativo, pois indica, entre outras coisas, que a resistência ao modelo escolar não é de hoje e não foi causada pelas novas tecnologias ou pela presença midiática, embora elas coloquem um problema em evidência e o tornem quase insuportável, sobretudo pelos conflitos que se apresentam em relação à subjetividade contemporânea. Creio que vale a pena você explicitar isso tudo. Estou te obedecendo. Bom, aí eu fiquei um pouquinho mais animado, liguei para a mãe de todos nós. Escrevi para a Cristina. Tentando formular um pouquinho melhor a coisa, esperando dela uma resposta assim, que me animasse também. Aí eu disse assim para a Cristina: Nietzsche pode nos levar a pensar que o problema da escola não é um mero problema de inadequação aos novos tempos. A inadequação torna tudo gritante, como disse a Paula, né? O problema é, antes de mais nada, do modelo moderno, já em seu momento de emergência. Além disso, ele nos leva a olhar de viés para as agora já estridentes soluções que o capitalismo contemporâneo parece forjar para essa inadequação. Por exemplo, fim da escola, escola sem paredes, esses projetos do tipo um computador por aluno. Bom, eu escrevi para a Cristina, ela não me deu assim, ela me deu uma resposta animada, mas assim misteriosa. Ela disse: que legal, vai ser uma festa, vamos deixar o bom e velho acaso. Então eu topei, né? Topei seguir esse caminho. Então vamos assim, de volta, né? De volta para o futuro, eu espero. Então de volta para 1872. Os primeiros escritos de Nietzsche, apresentados publicamente quando ainda atuava como professor na Universidade no Pedagógico da Basileia, não deixam de anunciar de forma mais ou menos direta
o posicionamento crítico que naquele momento ele nutria em relação às práticas pedagógicas modernas. Sinais nesse sentido já podem ser identificados em O Nascimento da Tragédia, seu primeiro livro. Nele, Nietzsche contrapõe a apologia da arte trágica, o elogio de uma cultura assentada sobre a experiência, isso é importante, sobre a experiência sensorial proporcionada pela tragédia, a violenta crítica ao racionalismo de origem socrática e aos efeitos das metamorfoses mais recentes dessa tendência hegemônica no Ocidente, o cientificismo. Então essa coisa, né, de que é uma experiência, ele fala de uma experiência sensorial. O texto não trata explicitamente de educação, não tematiza de modo óbvio o papel das instituições de ensino, mas basta levar em conta as influências da tradição racionalista sobre as bases iluministas do projeto de educação moderno, basta atentar para o quanto tais instituições contribuem com a naturalização do valor de verdade que se atribui às ciências e com a difusão de conteúdos provenientes do conhecimento científico, para se ter ideia das implicações que a exploração desse escrito teria para o campo da educação. Soma-se a isso o fato de que Nietzsche não se limita aí a um elogio nostálgico de uma cultura trágica perdida, o quanto ele aposta no renascimento de uma tal cultura, e mais que isso, o quanto ele pretende intervir no sentido de contribuir para a promoção e o fortalecimento de tendências absolutamente avessas àquelas que presidem o modelo de educação que o então professor não tardaria a atacar de modo explícito. Então é curioso porque esse texto não foi bem recebido no ambiente em que o Nietzsche circulava. E aí, não sei se propriamente em resposta a isso, mas não deixa de ter alguma relação direta, né? O Nietzsche vai escrever textos mais específicos sobre educação, vai chegar então a escrever um projeto de 7 conferências que vão ser proferidas na Universidade da Basileia, discutindo justamente o futuro dos estabelecimentos de ensino. Bom, daqui a pouco eu vou contar o restinho da história, mas ele não consegue concluir o projeto, ele interrompe esse projeto na 5ª conferência. Bom, se O Nascimento da Tragédia não é um livro que trate claramente de questões reconhecidas como pedagógicas, nem por isso ele deixa de poder exercer uma interferência bastante perturbadora sobre o contexto educacional do qual ele surge. O Nascimento da Tragédia alardeia a potência da experiência estética promovida pela tragédia, experiência balizada por impulsos antagônicos que remetem, por um lado, ao contato sensorial com as formas do universo plástico e poético, e, por outro, ao violento efeito de suspensão da racionalidade provocado pela música e pela embriaguez. Bom, já no início de 1872, Nietzsche traz ao público a série de 5 conferências intitulada Sobre o Futuro de Nossos Estabelecimentos de Ensino. Em seguida, de 1873 a 1875, prepara e publica a série de 4 considerações extemporâneas, da qual faz parte a que traz o título Schopenhauer como Educador. Eu vou comentar os 2 textos, assim, meio que em bloco, pelo seguinte. Essas conferências, que Nietzsche acaba interrompendo na 5ª, embora tivesse o projeto de realizar 7, elas são escritas num estilo difícil, assim, da gente interpretar qual é o posicionamento do Nietzsche. Porque elas são escritas um pouco no estilo do diálogo platônico. Na verdade, tudo se passa como se o Nietzsche, um amigo, colega de ginásio, com quem ele teria o projeto de fundar assim, uma sociedade para promover a autoformação. Ele já tinha um pouco essa percepção de que não bastava, ele não confiava nessa ideia de transferir a responsabilidade para a sua própria formação a uma instituição de ensino. Ele insistia na ideia de que deveria haver um trabalho paralelo, e ele meio que organiza uma pequena sociedade com alguns amigos, a ideia parte dele, de um colega mais próximo, e parece que isso funcionou relativamente bem. E aí, após um ano, né, de sucesso desse grupinho, assim, ele resolve comemorar com um amigo justamente no lugar onde eles tinham tido a ideia. E aí tudo se passa nessa conferência como se ele e o amigo, que tinham ido lá para comemorar numa espécie assim, de piquenique, escutassem a conversa entre um mestre e um discípulo. E o que se passa nessa conversa? De início, o discípulo, que é professor, anuncia ao mestre que desistiu de ser professor, que vai abandonar o ensino universitário e o ensino no ginásio. E o mestre, no primeiro momento, questiona, e todo o diálogo se dá nesse sentido, o discípulo tentando convencer o mestre do porquê ele está abandonando, né, o ensino. O mais curioso, bom, essa conversa se sucederia por 7 conferências. O Nietzsche interrompe isso na 5ª porque ele perde a voz.
Eu acho curioso, né, que ele propõe dizer coisas desse tipo naquele espaço sisudo, né, na Universidade da Basileia, e na quinta conferência ele perde a voz, ele não consegue levar o projeto adiante. Parece que parte do que teria sido dito na sexta e na sétima conferência teria sido incorporado justamente a tal consideração intempestiva Schopenhauer como educador. Outra curiosidade é que essa mudez, ela inicia um processo progressivo de crises, né, de saúde do Nietzsche, de progressivo adoecimento. E o Nietzsche, então, vai tirar uma sequência de licenças. Isso tudo culmina com o definitivo afastamento dele da universidade em 1879. Um pouquinho depois de ele ter publicado Humano Demasiado Humano, que é uma obra que ele gestou nesse período, que depois ele vai tratar como um período de crise. E ele diz que essa crise vinha de um desconforto dele com ele próprio, dele com as atividades, dele com a dieta de vida que ele tinha criado para ele mesmo. E essa obra, O Humano Demasiado Humano, ela marca uma guinada no pensamento do Nietzsche, que pouco a pouco vai se singularizando, se tornando cada vez mais radical, justamente ao passo que ele se afasta cada vez mais daquele ambiente em que ele foi formado, em que ele atuava como formador, né? Bom, vou comentar então rapidamente esses textos, esses escritos sobre educação, as 5 conferências que foram publicadas e o Schopenhauer como educador, um pouco em bloco, está tentando sintetizar quais são as principais teses. Bom, nesses textos é recorrente a ideia de que nossas instituições de ensino não seriam capazes de promover uma cultura superior, nem teriam esse papel e objetivo. Antes, refletiriam e aprofundariam a decadência da cultura. Por essa perspectiva, os estabelecimentos de ensino estariam a serviço das exigências colocadas em jogo por um regime de poder que se torna visível na representação do Estado burguês. Exigências que, naquele contexto, e que certamente ainda mais no nosso, priorizam a aquisição e a circulação do dinheiro, a promoção do lucro. É assim, hoje a gente poderia falar de outros tipos de lucro, né? Tipo, pensar na especulação financeira, enfim, nesse outro modo pelo qual o capital se alimenta, se retroalimenta. É assim que ele interpreta o fato de a formação profissionalizante de base utilitária e cientificista estar substituindo a formação humanística. Essa substituição seria sintoma da assimilação da educação e da produção cultural pela produção industrial de caráter massificante, homogeneizante e meramente utilitário. É nesse sentido que o cientificismo presente nos modelos curriculares, o valor atribuído à erudição de fachada, e aí a crítica dele incide sobretudo ao jornalismo. A gente se conheceu na faculdade de comunicação, né? Todo mundo aqui. Todo mundo coleguinha de colégio. Ela era professora, por isso que é amante de todos nós. Eu lembro da Cristina, numa das primeiras aulas, assim, ela dizia: minha função aqui é atrapalhar a formação de vocês. Se no final do curso uns 2 ou 3 tiverem desistido de ser jornalista, eu me sinto satisfeito. Consegui. Nunca pisei numa redação de jornal. 3 pelo menos. Acho que dá, né? Bom, tinha falado da crítica ao valor atribuído à erudição de fachada. Vou repetir a frase inteira. É nesse sentido que o cientificismo presente nos modelos curriculares, o valor atribuído à erudição de fachada, o privilégio dado ao ensino teórico descolado do compromisso com o fortalecimento da vida e o vínculo estabelecido entre as instituições de ensino e o Estado são os alvos centrais do seu ataque. E aí tem uma coisa curiosa, porque vai aparecer um elogio à cultura popular, que eu acho que é muito interessante a gente pensar nesse momento em que se fala de democratização da educação, que se ampliam as vagas da universidade, que se fala de universidade aberta, universidade sem fronteira, projetos como inclusão, universidade das quebradas, né? Tem esse projeto super interessante no Rio. Bom, vamos lá. E também é interessante perceber assim, como é que o Nietzsche era sensível a uma distinção entre cultura popular e cultura de massas. A cultura popular é conferida certa nobreza. Ela é identificada a um terreno acolhedor, produtor e disseminador da diferença em estado bruto, não domesticada, não submetida a padronizações e modelos de identidade prévios. Mais que isso, aparece em tais textos a ideia de que seria justamente a riqueza viva e exuberante da cultura popular que tornaria possível o surgimento do que quer que pudesse vir a ser chamado de cultura superior. Quanto ao modelo cultural de base científica e cientificista, disseminado pelas instituições de ensino modernas, estes primeiros escritos não deixam dúvidas em relação à posição de Nietzsche. A cultura moderna é decadente e vulgar. Não é popular nem superior, embora forje certa imagem de superioridade para si.
Se nesse momento de emergência do capitalismo industrial, o que estaria em jogo seria principalmente a produção em massa da subjetividade do trabalhador consumidor, as instituições de ensino cumpririam um papel de legitimar e difundir valores e saberes comprometidos com este novo modo de organização da vida social. Segundo o diagnóstico nietzschiano, a cultura moderna parece exigir e realizar a instauração de um modelo de saber que só se constitui como superior e universal a partir da negação da multiplicidade de saberes, valores e modos de viver que compõem a heterogênea cultura popular. É a partir da negação da cultura popular que se forja a ignorância do povo. Ignorância que é forjada, mas que passa a ser naturalizada e tomada como um dado óbvio. Em contraposição à ignorância forjada e pressuposta, se ergue então o modelo de saber a ser legitimado e difundido pelas instituições de ensino. O que se passou a chamar de cultura de massas não seria o efeito de um processo, não seria senão o efeito de um processo homogeneizante produzido por toda sorte de dispositivos próprios da decadente cultura moderna, dispositivos presentes na constituição das instituições de ensino. Daí, num determinado momento do diálogo entre o mestre, essa frase que eu vou citar agora vem das conferências, num determinado momento do diálogo entre o mestre e o discípulo, o mestre percebe, pela fala do discípulo, ele intui isso que eu vou dizer agora. A quem interessa então educar o povo? Certamente não é o povo. Encontramos aqui nesse modo pelo qual a cultura moderna opera a desqualificação da cultura popular, nessas artimanhas para forjar sua suposta superioridade, todos os traços fundamentais pelos quais Nietzsche, em obras posteriores, além do Bem e do Mal, que é de 1886, né, quase são 14 anos mais ou menos depois das conferências, e Genealogia da Moral, 87, um ano mais velho ainda, mais nova ainda. O modo pelos quais Nietzsche identifica nessas obras o modo vil e vulgar de valorar, a preponderância do patos negativo, a intolerância para com a alteridade, a negação da autoridade como condição para a afirmação da identidade do que se pretende tornar superior e a conversão dessa identidade em modelo universal. Tendo em vista tal diagnóstico, podemos intuir por que Nietzsche acabou por se afastar da vida acadêmica, abandonando suas atividades de professor na universidade no Pedagógico da Basileia. E aí se inicia então esse processo de radicalização do seu pensamento, do qual o Mano de Demasiado do Mano teria sido a primeira notícia. A publicação de O Mano de Demasiado do Mano evidenciaria a necessidade de radicalização das estratégias de luta contra seu tempo, a necessidade de escapar efetivamente das tendências hegemônicas no próprio ambiente acadêmico em que ele teria se formado e em que agora professava. Curiosamente, Nietzsche não volta mais a dedicar seus escritos à reflexão detida sobre as instituições de ensino. Pouquíssimas e eventuais e esparsas são as referências explícitas a partir de então. E quando aparecem curtos aforismos, frases de efeito, jamais desenvolvidas como antes. Esses dois textos, aos quais eu me referi até agora. Há certo silêncio, certo desvio de olhar a esse respeito. O que não significa que a principal contribuição de sua filosofia para o campo da educação se restrinja aos textos até agora abordados. É justamente de seus textos posteriores, em que o tema da educação moderna não parece estar diretamente presente, que surge não só a incitação a que se invista numa reavaliação dos valores, dos saberes, dos princípios e pressupostos diretamente ligados ao funcionamento das nossas práticas, mas também a metodologia a partir da qual tal reavaliação poderia ser feita. E eu acho que essa metodologia é a principal contribuição. A contribuição desses textos posteriores, em especial Além do Bem e do Mal e Genealogia da Moral, está em abrir a possibilidade de se aprofundar o questionamento a respeito das práticas, saberes e valores que vigoram na modernidade, colocando em jogo a necessidade de nos interrogarmos a respeito do modo pelo qual tendemos a operar a própria avaliação de tais práticas e saberes. A necessidade de nos interrogarmos acerca do próprio valor a partir dos quais se dão nossas avaliações e até acerca do valor das motivações que levam a tais avaliações. Avaliação que toma a forma de uma investigação genealógica, de uma busca pela origem histórica desses valores, de um estudo sobre as condições e circunstâncias nas quais nasceram, sobre as quais se desenvolveram e se modificaram. Nietzsche exercitou o que poderíamos chamar de método genealógico, colocando em xeque não só os valores hegemônicos que balizam nossas práticas.
Tal problematização repercute necessariamente sobre os saberes aos quais tendemos a atribuir valores ditos positivos. No caso da cultura moderna, ela se desdobra na reavaliação do saber científico, que se impôs como substituto da religião e da filosofia metafísica. Embora nesse momento posterior da sua obra, ele não tenha explicitamente se dedicado ao questionamento de nossas práticas educacionais ou do funcionamento dos nossos estabelecimentos de ensino, ainda assim ele teria aberto espaço para uma série de questionamentos a serem levados adiante. O que fazemos, o que pensamos, o que aprendemos e o que ensinamos, o que difundimos e desejamos atende a que propósitos e interesses. Tudo isso instaura ou alimenta que tipo de relações de poder, se a gente quiser colocar o problema em termos assim mais Foucaultianos. Promove ou não que modo de relação com a vida? Qual o valor de se educar para e pela verdade? Qual o valor das verdades constitutivas de nossas práticas em educação? São perguntas assim muito simples e bastante óbvias. E assim, vou parafrasear um pouco o Rancière na introdução daquele livro muito perturbador, né, que é O Mestre Ignorante. Embora sejam simples e óbvias, parece que a gente tem que esquecer um pouco dessas perguntas para continuar fazendo o que a gente faz, né? Seja ensinar ou aprender. Ao mesmo tempo, assim, a gente não pode esquecer delas se a gente não quiser, de fato, se distanciar dos paradoxos que estão por trás, né, de todas essas práticas. Seguindo as pistas deixadas por Nietzsche em Genealogia da Moral e Além do Bem e do Mal, seremos levados a reconhecer o vínculo existente entre nossas práticas pedagógicas e o campo de valoração que o autor identifica a moral do rebanho, talvez em sua versão burguesa, hoje na burguesa hiperconectada, né? Seremos levados a perceber a linha de continuidade entre a ciência e os ideais ascéticos. E hoje a gente, né, eles proliferam de outra maneira. A gente pode pensar em saúde, fitness, performance. Seremos levados ainda a perceber o caráter utilitário do conhecimento científico, seu papel na produção de subjetividades modeladas pelas exigências de produtividade e lucro, seu comprometimento com todo o jogo de interesses que rege as emergentes sociedades modernas, em que o dinheiro e o lucro e sua identificação ao ideal da felicidade são os valores pelos quais todos os outros valores são regidos. Em suma, por essa perspectiva, nossas práticas pedagógicas seriam balizadas por saberes e valores que não só teriam sua origem em um modo de vida decadente, doente, enfraquecido, como teriam o sentido de disseminar e aprofundar o caráter negativo de tal modo de vida. Mais do que confirmar alguma das conclusões apresentadas naqueles que ficaram conhecidos como seus escritos sobre educação, a genealogia das nossas práticas pedagógicas, de seus princípios e pressupostos, dos valores e saberes por elas colocados em jogo, genealogia que Nietzsche inspira, embora não realize, tende a levar ao aprofundamento, ao desenvolvimento e à melhor fundamentação da abordagem crítica que teria sido anunciada em seus primeiros escritos. Com isso se fortalece a possibilidade de um questionamento radical do suposto valor positivo que tendemos a ingenuamente atribuir ao próprio ideal da educação a partir da modernidade, está como pensado, né, pela via iluminista. Bom, essas conclusões são um pouco sufocantes para a gente que optou, né, por isso. Então é curioso porque essa aposta destruidora, negativa e um pouco sufocante para a gente, ela teria uma contrapartida da ordem do extemporâneo, da ordem da produção de outras possibilidades que talvez ainda não tenham se efetuado na história. Então é engraçado porque o Nietzsche toma a ciência um pouco como, né, o modelo que rege as nossas práticas e toma essa distância em relação a ela. Tudo que eu disse, então, vale para esse modelo educacional regido por esses valores e por esses saberes, mas ele então não deixa de buscar algum ar e criar assim, alguma aposta, né, apontar para alguma positividade. Eu vou apontar qual ela seria, e também é curioso, porque a crítica é muito precisa, a gente conhece muito, é muito mais claro aquilo que a gente tem, né, como alvo de crítica, mas assim, o que pode vir a ser é muito mais enigmático para a gente e talvez não seja mesmo da ordem do modelo, do modelado, né, do previamente modelado. Talvez justamente essa nossa necessidade por modelos prévios que mereça ser colocado em xeque aqui. Me parece que essa outra aposta aponta muito mais para a experimentação. Então vou indicar né, que outra inspiração, que outro ar pode vir desses textos do Nietzsche. Por outro lado, ele certa aliança com a arte que se delineiam outras possibilidades, outras possíveis contribuições nietzschianas para o campo da educação.
O diagnóstico negativo sobre o regime de educação moderno, ao qual a genealogia parece nos levar, encontra seu revés afirmativo justo nas alternativas que a arte nos incitaria a pensar. Alternativas que se constituem a partir da possibilidade de valorização não só de saberes diferentes daqueles veiculados preferencialmente por nossas instituições, mas também de um outro modo de relação com a vida, calcado em uma perspectiva experimental, pela qual seríamos estimulados a assumir uma postura artística em relação à existência. O que significa essa postura artística, né? O Nietzsche que modelo de arte o Nietzsche tem em mente? Ele vai primeiro sublinhar na arte o fato do artifício que está dissimulado em todas as nossas práticas ser ostentado e reconhecido como, né, artifício. Nesse sentido, a arte teria um primeiro papel pedagógico, né? Ela nos sensibilizaria para perceber o artifício, né, que se disfarça nas nossas práticas. Segundo, ela nos libertaria, ao revelar o caráter artificial dos valores, dos saberes que nos regem, ela promoveria certa distância, ela nos incitaria a tomar certa distância em relação a eles. E nos incitaria ao exercício de certa escuta daquilo que a gente cada vez menos escuta, né, dos nossos desejos, dos nossos impulsos, e nos convidaria a investir nesse jogo, né, a criar valores, a criar saberes a partir dessa outra escuta. É muito curioso porque me parece que o Nietzsche está conversando um pouco sozinho naquele momento, ou que isso está sendo tramado na arte de maneira silenciosa. Eu acho que isso não era... Ele não está falando da arte que já existia. Eu acho que ele está falando de um regime artístico que só vai se tornar evidente um pouco mais à frente, mas que já estava sendo tramado. Então é interessante essa sintonia com o modernismo. E quando ele fala claramente de uma intervenção artística na vida, eu acho que ele fala de algo que vai um pouco além do modernismo, ou que está disperso em um outro, né, artista desse momento. Eu acho que ele já aponta para algo que está muito mais próximo do que a gente vê hoje na arte contemporânea. Inclusive em Brasília. Né, a nossa relação com o espaço, né, um pouco a partir dessa interferência, né? Bom, de novo. Então ele fala de uma postura, né, artística em relação à existência. Então o que seria essa postura? No que ela consistiria? Investir na criação de valores singulares, na criação de uma dieta de hábitos mais convenientes ao nosso fortalecimento. E, por assim dizer, no esboço de processos de autoformação a serem permanentemente problematizados, reavaliados e reconfigurados. A arte concebida por Nietzsche como uma espécie de culto ao não verdadeiro teria o poder de nos induzir a um modo de agir que já não se apoia no apego a qualquer valor de caráter universal instituído previamente, mas sim na consciência de que lidamos com um mundo de aparências e de que nossas ações e pensamentos valem como intervenções que nos habilitam a tomar parte nesse jogo pelo qual se recriam permanentemente as possibilidades de vida. A ideia de que o próprio conhecimento, ou mesmo a moral, não passariam de invenções, que se valeriam de todo jogo, toda sorte de truques ilusórios em proveito de certos modos de vida, e não da vida em geral, a ideia de que conceber a própria vida não pelo viés da unidade ou da totalidade, mas pelo das multiplicidades, tudo isso implica o rompimento com a exigência de submissão a modelos unitários pretensamente universais. Tudo isso se articula necessariamente com a já tematizada exigência de se pensar em outras inusitadas formas de conhecimento e avaliação, em outras maneiras de se produzir tais artifícios, de modo a contemplar a própria variedade das possibilidades de formas de vida. Diante de qualquer modelo que a nós se imponha, cabe sempre a pergunta sobre seu valor para a vida, cabe a pergunta sobre o tipo de vida ao qual ele serve, cabe a pergunta sobre os seus efeitos. Coloca-se assim a exigência de desenvolvermos uma sutil percepção a respeito do que nos convém ou não, do que nos fortalece ou não, do que pode, deve ou merece ser estimulado e desenvolvido em nós. Exigência a partir da qual se abre a possibilidade de participarmos de modo alegre, dançante, na criação de outros artifícios que venham auxiliar positivamente nossa relação com a vida, sem que se possa contar com respostas prévias para nos guiar nessa atividade, mas apenas com um exercício assumidamente experimental, no qual o erro deixa de ser pensado como algo em si mesmo negativo. Tudo isso traz à tona a discussão sobre a urgência de estabelecermos certa distância em relação ao que somos levados a aprender dentro e fora de nossas instituições. Tanto
tanto a discussão sobre a urgência, tudo isso traz à tona tanto a discussão sobre a urgência de estabelecermos certa distância em relação ao que somos levados a aprender dentro e fora de nossas instituições, quanto a discussão sobre a necessidade de aprendermos coisas muito diferentes daquelas que tendemos a comumente valorizar como alvo de aprendizado. Deveríamos, antes de mais nada, aprender a suspeitar dos valores e saberes aos quais somos permanentes incitados a aderir. Deveríamos avaliá-los a partir de abordagens singularizantes, sempre provisórias, circunstanciais e, portanto, não passíveis de universalização. Deveríamos aprender ainda a investir na criação de outras formas de avaliar, pensar e lidar com a vida, calcadas não em respostas fixas, regras inquestionáveis, mas na experimentação. Se a importância do aprendizado persiste, trata-se agora de um outro aprendizado, que teria talvez na arte sua fonte de inspiração. Rejeição de modelos universais, de princípios e fundamentos inquestionáveis, revalorização da experimentação, incitação a que tomemos um papel ativo no processo de invenção e reinvenção desses modelos, princípios e fundamentos. São esses os elementos que constituem a concepção artística de educação que emerge desses textos. O horizonte para o qual os textos e a própria biografia de Nietzsche apontam vai muito além daquele almejado pela educação estritamente institucional. A concepção de experiências artísticas de educação que esses textos nos convidam a esboçar, não se reduz à formação disciplinar no interior de instituições que pressupõem o modelo ao qual aquele que pretende se tornar artista deve corresponder. Pouco importa se o modelo pressuposto corresponde ao artista intelectualizado, o erudito, que é capaz de se mover nos círculos da suposta autocultura, ou aquele que atende às mais recentes exigências do mercado do entretenimento. Quer dizer, uma concepção artística de educação não é a formação disciplinar do artista. Ela também não se reduz ao uso instrumental da arte como ferramenta, que teria o sentido de contribuir para a maior eficiência na produção dos efeitos que nossos estabelecimentos de ensino previamente se comprometem a alcançar. Ao contrário, tanto em um caso como no outro, estaria em jogo o risco de aniquilamento da potência perturbadora que Nietzsche exalta na arte. Trata-se, em vez disso, de extrair da arte elementos que nos inspirem um outro modo de nos relacionarmos com o nosso próprio processo de formação. E, a partir daí, redefinirmos o que podem ser os modos de funcionamento, os papéis e os limites da educação institucional. Cabe perguntar, então, se o esboço de uma concepção artística de educação, tal como sugerido por tais textos de Nietzsche, seria compatível com o regime de forças que preside o funcionamento de nossas instituições de ensino. Seria possível contribuir para a instauração de processos de formação de caráter singularizante, não modelares, não homogeneizantes, ainda que no interior dessas instituições? Seria possível a criação de ambientes capazes de estimular uma relação experimental com a vida, de modo a se promover o desenvolvimento de processos de autoformação ou de formação coletiva a partir do contato com instituições de ensino? E para isso, seria preciso uma alteração radical do modelo que as rege? Ou bastaria a alteração da nossa relação, quer sejamos alunos, professores, funcionários, pais, né? Da relação com tais instituições, a alteração da nossa relação com os valores e saberes que as sustentam e que elas promovem? Seria possível dela nos apropriarmos do que elas veiculam e converter em algo proveitoso para o desenvolvimento de nossa própria formação, independentemente do efeito que elas pretendem e tendem a produzir? Em que medida aquilo mesmo que por elas não é previsto, a presença da intratável diferença, a promoção do contato com aquilo mesmo que nelas é combatido como negativo e que é identificado pelos signos do caos, da desordem, da perturbação ou mesmo da patologia, pode ser o que nelas há de mais valioso? É isso.